antes de eu começar dizendo o que que é o teste do IELTS e para que ele serve, eu tenho que te falar uma coisa muito importante. Eu tenho que te dizer o que que as pessoas geralmente confundem. As pessoas quando pensam no teste do IELTS, elas confundem muita coisa. Confundem o IELTS com o CELPEP, confundem o IELTS com o TOEFL, com o IBT, confundem ele com um monte de exames. O IELTS não tem nada a ver com esses outros exames, tá? O TOEFL, o CELPEP, o IBT, tem um monte de exame, né? Todos esses outros exames, cada um tem o seu propósito específico, mas nenhum é igual ao teste do IELTS. Eles têm propósitos diferentes. Por exemplo, se você está no Brasil e você quer vir aqui para o Canadá, por exemplo, que é onde eu moro, o único teste de inglês que você pode fazer é o IELTS, entende? Se você já mora aqui no Canadá, você tem outras possibilidades, mas se você está no Brasil, o IELTS é a sua única possibilidade. Então a primeira coisa é que são testes diferentes. Às vezes tem gente que chega aqui me perguntando se eu preparo os alunos para o CELP, TOEFL. Não, na verdade eu nem sei nada desses testes, eu só sei que eles são geralmente feitos com computador. Quem te corrige, quem te avalia é o computador e não o examinador. Então no IELTS já é diferente. E tem alguns mitos quando a gente olha para isso. O primeiro mito é o de que só professor de inglês passa com nota boa no IELTS. Você já ouviu isso aí? Eu já ouvi muito isso aí, falando que só professor de inglês passa com nota boa no IELTS. E esse é um mito absurdamente errado, porque não é isso. O teste do IELTS, ele não é só sobre o seu nível de inglês. Ele é sobre as técnicas que você precisa saber para usar na hora do teste. Eu, por exemplo, quando eu passei no IELTS lá atrás, eu nem era professor de inglês ainda. Eu era apenas um aluno que queria passar no IELTS também. E eu passei com notas muito boas. Alunos meus que não são professores de inglês também passam com notas excelentes. Inclusive, não sei se você já me viu falando aqui dos faixas pretas. O que é o faixa preta? Se você não sabe ainda, você vai acompanhar aqui meu perfil, você tá talvez chegando agora. Os faixas pretas são aqueles alunos que vão além da nota 7 no teste do IELTS. Os caras só tiram 7,5 para cima. Esses são os faixas pretas. E às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, eles não são professores de inglês. Na maioria das vezes. Eu acho que eu conheço só uma faixa preta que era professora de inglês. Então isso de que você precisa ser professor de inglês, você precisa ter um nível avançado para conseguir tirar uma nota boa no IELTS, esquece. Isso é um mito. O que você precisa é saber as técnicas que você vai aplicar na hora do teste. Da mesma forma, existe um outro mito muito grande, que é você achar que você precisa ser fluente para conseguir passar no teste do IELTS. Para, gente. Não existe isso. A fluência. Existem vários conceitos de fluência, né, na verdade. No meu entendimento, a fluência é você estar totalmente confortável em qualquer contexto que você é colocado da língua. Concorda comigo? Vê se faz sentido. Se você for colocado numa conversa no meio da rua, você vai estar confortável ali. Se você tiver que conversar no seu trabalho, você vai estar confortável ali. Se você tiver que assistir uma palestra, você vai estar confortável ali. Isso, no meu entendimento, é a fluência. Você está confortável em qualquer nível que você está. Mas não são só pessoas fluentes que passam no IELTS. Primeiro, às vezes, você precisa de uma nota menor no teste do IELTS. Então, mesmo que você ainda não esteja no nível de fluência total, o que é bem difícil alcançar total, você vai conseguir passar no teste do IELTS com a nota que você precisa, se for uma nota mais baixa. E ainda assim, mesmo que você precise de uma nota um pouco mais alta, você consegue mesmo que você não tenha a fluência. Fluência é outra coisa e geralmente ela leva alguns anos para você chegar na fluência. Mas passar no teste do IELTS é diferente. Passar no teste do IELTS envolve dois pilares: saber inglês e saber usar o seu inglês na hora da prova, que é o mais importante na hora do teste. Só saber inglês não é garantir que você vai passar no teste do IELTS. E só saber as técnicas também não é garantir que você vai saber aplicar o seu inglês, não é mesmo? E aí a gente tem um terceiro mito. O que é esse terceiro mito? Que é exatamente o foco de toda a minha preparação. Que você não precisa ter inglês avançado para passar no IELTS. Olha só, parece contraditório, né? Mas só parece contraditório porque você não conhece o teste do IELTS. Porque quando você conhece o teste do IELTS, você vê que ele vai de 0 a 9, as notas do teste do IELTS. Talvez, para o programa de imigração que você quer fazer, ou para o visto de trabalho que você quer ter, você precisa ali de uma nota 5. E aí você não vai ter mesmo inglês avançado, porque você precisa de uma nota bem mais baixa. E você vai conseguir passar no teste do IELTS. Você vai conseguir a sua nota. E ainda que você consiga notas um pouco mais altas, se você se preparar, desenvolvendo o seu inglês já de forma focada para o teste do IELTS e aprendendo as técnicas, é muito provável que você vá conseguir. Porque quando você foca nas técnicas, você consegue atingir os parâmetros do teste, que aí o seu examinador vai e te dá a sua nota, tá joia? Um último mito aqui para você é o seguinte: o IELTS, ele não reprova ou aprova ninguém. A gente fala assim, vou passar no IELTS, você já passou no IELTS, mas isso é para fins didáticos, né? O IELTS não reprova mesmo ninguém, ele vai simplesmente dizer qual é o seu nível de inglês naquele momento do teste.